Essa é a série sobre dons espirituais. Essa semana estamos abordando a questão dos dons miraculosos. Eu falei sobre o dom de línguas e esse dom traz muita discussão. Nós não vamos entrar nessas discussões, mas queremos olhar para as Escrituras, porque a Bíblia fala de pessoas que falavam em línguas e que falavam em espírito com Deus. Mas um outro aspecto do dom de línguas eram aqueles que falavam em locais públicos, principalmente no culto. E aí o apóstolo Paulo, ele é muito taxativo, muito rigoroso, e ele dá os critérios para que isso aconteça. Ele diz exatamente assim no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios: se alguém falar em línguas num culto, que não sejam mais do que dois ou no máximo três, e que haja outra pessoa que interprete. Bem diferente do que nós temos visto hoje em dia. Se você vai em algumas dessas igrejas e comunidades que dão muita ênfase ao dom de língua, são todos falando ao mesmo tempo e muitas vezes não há interpretação e às vezes até a própria pessoa que falou, ela traz a interpretação. Esse não é o dom das Escrituras. O dom das Escrituras, ele está falando muito severamente para que haja ordem no culto, na igreja. Não pode ser no máximo, não mais do que 3 pessoas. E que Deus levante uma outra pessoa que vai interpretar aquela língua, aquele idioma conhecido. Não aquelas frases estáticas que sempre são as mesmas palavras e que têm inúmeros significados. Não existe esse tipo de palavra nas Escrituras Sagradas. O próprio Paulo, ele disse que gostaria que todos falassem língua, mas nem todos têm o dom. Porque como um corpo precisa de vários membros, todos não terão os mesmos membros. Então nem todos receberão esse dom, muitos poucos receberão esse dom. O perigo é quando começa a se exigir que as pessoas tenham um determinado dom, e isso pode produzir falsidade, pode produzir erros doutrinários tremendos. E muitas vezes isso tem trazido mais confusão do que edificação. O dom é para a edificação da igreja. O dom é para que o reino de Deus seja estendido. O dom é para abençoar não apenas a pessoa que tem, mas ele ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Porém, esse dom de língua, o dom precisa de alguém que tenha a interpretação do dom. Se você tem esse dom e tiver um chamado para falar em público, você tem que se certificar de que Deus irá levantar uma outra pessoa, porque não deve ser você que irá trazer a interpretação. Esse é o critério bíblico. É assim que a palavra de Deus nos orienta. E é assim que deve ser sempre, porque a palavra de Deus não muda. Se você não tem o dom de línguas, não fique preocupado. Com certeza você tem muitos outros dons. E quem distribui os dons é o Espírito Santo. E ele é muito sábio na ministração desses dons, porque ele vai fazer de acordo com a necessidade do corpo. Como Paulo diz no capítulo 12 de 1 Coríntios, um corpo tem muitos membros, nem todos podem ser cabeça, nem todos são olhos, nem todos é boca. Nós precisamos da diversidade para que haja uma unidade no corpo. Olha que coisa interessante. Um corpo que tem vários membros, mas todos ligados, ele tem uma uniformidade fantástica. Senão, seria uma aberração, seria um monstro. Já pensou um corpo com várias cabeças e sem pé, sem mão, sem boca? Como é que seria isso? Infelizmente, muitas igrejas têm despertado a raiva e a falta de entendimento nessa área. Muitas pessoas têm se decepcionado por não ter esse dom de língua.
O dom não é obrigatório. O dom faz parte da ministração, a administração do Espírito Santo. Porém, se você tem o dom, que você use quando Deus levantar intérprete. Ou então, use em silêncio, em mistério. Se você não crê na contemporaneidade desses dons, também não faça isso um cavalo de batalha. Simplesmente tenha amor para com aqueles que creem. É assim que a palavra nos recomenda.